Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo VSLH11, é o Versalhes Renda Imobiliária, fundo de investimento imobiliário, tá bom? Vamos ver qual foi a performance nesse mês de junho. Acompanhe com a gente esse relatório que está muito interessante aí, principalmente se você é cotista do VSLH, assim como eu sou, tá bom? Então, e se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Fundo de investimento imobiliário Fiagro é o nosso assunto principal aqui no canal, tá bom? A gente fala de outros assuntos, mas o principal é o acompanhamento de mais de 150 fundos FIIs e Fiagros, né, negociados na Bolsa de Valores para investidores em geral e com gestão ativa, tá? Essas são as características dos fundos que a gente acompanha. É claro que a gente não consegue postar os mais de 150 vídeos aqui por mês, mas a gente acompanha aqui muitos fundos aqui mensalmente, né? E esse é um dos que a gente acompanha, o VSLH11, eu sou cotista inclusive, né? Tem algumas cotas do VSLH11, é um dos 7 fundos de crédito que eu tenho na minha carteira, né? Então, vamos lá para o relatório, vamos ver quais são as novidades que tem aí para esse mês de junho, tá? Quem não conhece o VSLH11, ele que é um fundo de crédito, né? Fundo de crédito, vive de dívida, né? Então, é um fundo de CRI. Tem aqui o objetivo do fundo, né? Proporcionar aí aos cotistas valorização e rentabilidade das cotas no longo prazo, investimentos em ativo imobiliário, oferindo rendimentos e ganhos de capital advindos desse, tá? Não é só rendimento, mas também compra e venda com ganho de capital, né? Preferencialmente, né, para os cotistas. Ticket da Bolsa de Valores é o VSLH11, Fundo de Investimento Imobiliário, a classificação na CVM. Gestão ativa, um fundo híbrido, porque ele investe em CRIs e em fundos outros fundos, né? Também ele é um terço FOF e 2 terços fundo de CRI. Prazo de duração dele indeterminado é para investidores em geral. Ele tem desde dezembro de 2020, surgiu durante a pandemia, né? Gestor é a R Capital Asset Management, mudou recentemente, antes era a Hectare, né? Mas praticamente a mesma equipe, pelo que eu soube, né? Eu não acompanho isso, mas pelo que eu soube, a mesma equipe do Hectare. Administrador e custodiante é a Vortex DTVM. Isso aqui são as taxas de gestão escalonadas, né? Hoje o fundo tem aí 310 milhões em patrimônio líquido, né? Então ele está pagando aproximadamente 0,95 de taxa de administração e gestão. Tem também taxa de performance, que a gente já vai tratar isso mais para frente aqui, sobre a renúncia, inclusive, do fundo. Divulga aí sempre no quinto dia útil após o mês de referência, né? Então, mês de junho, anunciado aí no quinto dia útil de julho, e pago 10 no 10º dia útil de julho, onde a maioria dos fundos que inclusive anunciam no último dia útil do mês de referência também pagam no 10º dia útil do mês subsequente, né? Então, acaba que muitos fundos pagam aí no 10º dia útil, né? Inclusive esses que têm data base no quinto dia útil do mês subsequente. Hoje o fundo está com mais de 70 mil cotistas, eu sou um desses cotistas, tá? E se você é um deles, deixa o seu like aí, tá? Que dependendo da quantidade de like e de views, né? Se você quiser, a gente acompanha aqui religiosamente o VSLH11, a gente acompanha esporadicamente, mas se você preferir, a gente faz também com acompanhamento mensal. O fundo hoje tem um valor patrimonial de cota, né, encerrada no mês de junho, de R$ 10,40 e encerrou no dia 30 de junho a 9,14. Então, muito abaixo aí do valor patrimonial, e tem mais de 29 milhões e 800 mil cotas emitidas, e o último rendimento do período foi de 14 centavos por cota. Bom, a estratégia do fundo é investir primordialmente em CRI, como eu falei, né? Praticamente aí 2 terços do patrimônio ele tem um objetivo de alocá-los em CRI, buscando a simetria entre o risco e o retorno. Inclusive a gente vai ver a questão da subordinação também, né? Para ver como é que tá. E de forma oportunística ele também investe em equities ou outros fundos que possuem estratégias complementares e limita isso a 1 terço do seu patrimônio, ou 33%. Comentários aqui do gestor, o fundo então distribuiu 14 centavos, referente a junho, tá? Na verdade, mês de maio que ele fala que pode ser que seja a competência, né? Caixa de junho, competência de maio, vamos dizer assim. Dividend yield de 1,35% sobre a cota patrimonial, que encerrou aqui a 10,40.
E sobre a cota de mercado, 1,52, né? Encerrou aqui, ele fala aqui 9,14 e aqui fala em 9,19, né? Então não sei qual é o que tem que ser considerado, mas 1,5% praticamente aí de yield com base no valor de mercado. Entre as compras e as vendas que o fundo fez, as movimentações de junho, a gente tem aqui a compra de 175 unidades do CRI Solar das Águas, sênior, então cota sênior, a preço de curva, né, preço aí então que está de mercado, né, e compra de 3.450.000 cotas do FII lote M quadrado, a gente vai falar sobre isso aqui mais para baixo, que está em torno aí de R$ 1,06 no mercado. Cota patrimonial, na verdade, né? Em junho, todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto, ele fala aqui nesse parágrafo, e também fala sobre esse lote M ao quadrado, né? Vamos dizer assim, esse nome. E tem uma estratégia de loteamentos, né? Equity, né? Na verdade, está dentro da estratégia do fundo, que é a compra de 33% em equities ou fundo de investimento imobiliário. O lote M quadrado é um fundo de investimento, né? Mas é para um fundo fechado, né? Para investidores aí né, pessoas jurídicas normalmente, né, fundos que têm 2, 3, 4 ou 5, normalmente cotistas, né, grandes fundos normalmente, destinado à aquisição ou passar de loteadoras com foco em desenvolvimento de loteamentos residenciais de abrangência nacional. Então esse aqui é o objetivo desse fundo que ele comprou. Está em linha, ele fala que é interessante ressaltar que com o intuito de alinhar os interesses cotistas, a equipe de gestão decidiu renunciar também com relação aqui à taxa de performance, tá? Que eu até achei que não estaria pagando, porque a cota de mercado aí despencou nos últimos tempos, né? Achei até que não teria, mas como eles não compartilham conosco o cálculo da taxa de performance para o cotista acompanhar, a gente acaba não sabendo quando é que tem, quando é que não tem, somente quando aparece na DRE, né? Então, o importante seria se os fundos, assim como o único que eu vi em todos esses acompanhamentos que a gente faz aqui de fundo, que compartilha conosco compartilhe os cálculos é o OUFF11, tá? Que na última leitura, inclusive, dele aqui no canal, eu compartilhei essa questão dos cálculos que ele faz, né? E os outros fundos, nenhum outro compartilha a questão do cálculo da taxa de performance, que deixa a gente meio perdido com essa situação. Bom, o fundo também colocou aqui mais no último parágrafo sobre a DRE, que agora está também colocando aqui o resultado de caixa para a gente, é o que a gente vai ver agora, a DRE gerencial do fundo. Então está aqui a DRE gerencial, primeiro vem o regime de caixa, então esse aqui é o regime de caixa. No regime de caixa, o fundo teve aí em junho 2,6 milhões de total de receita de caixa, despesa 259 mil e 2.352 de resultado de caixa. Ele fala aqui que na apuração do resultado de caixa ele considera as receitas e despesas transitadas pelo caixa do fundo, com exceção da correção monetária, né, que normalmente ela não é recebida aí, ela é apropriada na contabilidade, né, acaba não passando pelo caixa. E na apuração do resultado contábil, ele considera as receitas e despesas apropriadas segundo o regime de competência, né? A receita incorreu e a despesa ocorreu, também ele é registrado no contábil, independente do seu recebimento ou pagamento. E exclui os efeitos da marcação a mercado dos CRIs, né? Então ele exclui esse efeito aqui. E dentro do resultado contábil de junho, a gente verifica que foi de 5,5 milhões, despesas de 1,6 milhões, né, muito superior aqui ao regime de caixa, como a gente verifica, e um resultado de 7,1 milhões. E ele distribuiu 4,1 milhões, 14 centavos por cota, que se a gente ver aqui no semestre, o fundo distribuiu muito mais do que o seu resultado. Ó. Isso aqui que é perigoso, né? A gente verifica aqui que o fundo, então, está usando o caixa comum do fundo, né, não resultado de caixa, para complementar as distribuições. Isso que a gente tem que fazer o acompanhamento, né, porque o fundo aqui tem um resultado contábil até alto, mas conta com recebimento, inclusive, né, essa diferença grande está aqui dentro dos CRIs, mas as amortizações dos CRIs elas não estão refletidas, né, vão refletir mais para frente, e acaba então ele sendo apropriado contabilmente, mas não há reflexo no caixa e o fundo acaba contando com isso e distribuindo mais, né? E a gente verifica que o fundo então utilizou nesse semestre mais de 7 milhões do saldo de caixa que ele tem aí normal, né?
Isso aí que a gente tem que ficar de olho, né? Que acaba aí sendo um pouco mais preocupante, é que o resultado está abaixo do que realmente o fundo tem distribuído. Bom, então essa aqui é a histórico de rentabilidade do fundo, né? Então, nos últimos 12 meses, dividend yield de 15,36%. 15,36% e o benchmark é de IPCA mais 4% ao ano, que dá mais ou menos aí em torno de 15, 16%. Tá bem no limite aqui, né? Se a gente for pegar aqui bem cru, mas ele fala aqui que o próprio benchmark, ó, nos últimos 12 meses não está 100%, então não está alcançando o benchmark, por isso que eu não entendo por que está sendo apropriada a taxa de performance, esse cálculo tinha que ser um pouco mais claro, né? Performance no mercado secundário. Então, no mercado secundário, o volume de negociação diário do fundo no mês de junho reduziu em relação aos meses anteriores, inclusive foi um dos menores, né? Desde abril lá de baixo, de abril foi muito baixo, realmente, o fundo cresceu nesse período aqui, teve algumas subscrições e em junho teve aí um volume de negociação diário de em torno de 800 mil reais e o valor da cota também despencou nesse período aqui, né? E agora está R$ 9,14. Aqui a gente verifica a alocação da carteira e a concentração geográfica, né? Então a gente tem aqui dentro da concentração geográfica, o fundo tem aqui, né, a questão onde estão os CRIs, né, onde estão o portfólio do fundo, a maioria está concentrado, uma concentração aqui no Sudeste, São Paulo, né? E a alocação da carteira, ó, a gente tem que ficar de olho nesse percentual aqui de caixa, ó, teve uma redução inclusive com relação ao relatório do mês anterior, ela estava superior a 7%, né? E agora está em 6,4%. Claro que teve algumas alocações que o fundo fez lá para cima, né? Inclusive nesses dois aqui, né? No FI e nos CRIs, mas reduziu o resultado de caixa, reduziu caixa do fundo aqui, né? Isso acaba sendo um pouquinho preocupante, a gente tem que ficar de olho nesse caixa do fundo, né? E por setor, a gente verifica que a maioria é do setor de hotelaria, 66,5% dos CRIs são do setor de hotelaria. E o que tem maior que participação, né, dentro dos CRIs, né, do fluxo financeiro aqui do fundo, 21,2% GPK. E as alocações, a gente verifica que o IPCA tem um cupom médio de 11,1%, né, bem alto, GPM também 14,4%, além do indexador, e o IGPDI 8,38% além do indexador. Então, o cupom médio aí do fundo, né, dos seus CRIs está em 11,74%, mais o índice de inflação aqui correspondente. Dentro dos índices de inflação à distribuição, o fundo hoje está com 77% indexados ao IPCA e 20%. Se for somar o IGPM dos dois, né, IGP, na verdade, dá mais de 22% de IGP. Por classe, é isso aqui que a gente viu, né, subordinação. O fundo tem a maioria, né, quase 60% aí pela sênior, que dá preferência na distribuição, né, do fluxo financeiro do CRI, assim como única, então tem um risco menor nesses dois aqui. Só que o fundo também tem uma concentração bem alta em subordinado e mezanino, em torno de 40%, as duas classes que não tem preferência no escalonamento de distribuição de proventos, mas como de fluxo financeiro do CRI, né? São os últimos ali a receber o fluxo financeiro, mas como o fundo não tem inadimplência, acaba não sendo um problema tão grande no momento, né? E por segmento, o fundo tem muitos aqui de multipropriedade, né, que acaba sendo contratos mais pulverizados, tem um risco um pouco maior, corporativo, que normalmente são grandes empresas, né, 41% que diminui o risco do fundo, né, então está equilibrado. Né? Então, esse é o panorama dos CRIs do fundo. Aqui está o detalhamento, né? A quantidade de obras executada, inclusive, né? É os CRIs do fundo. Então, tem todo o detalhamento aqui, qual é o indexador, então, qual é o percentual de vendas, inclusive, né? Dentro do portfólio de fundo de investimento imobiliário, tem o lote M ao quadrado e tem o XBXO, né? Dois famosos que estão também lá no HCTR11, né? Nos outros fundos que faziam parte da Hectare aí. Estão lá também, né? Então, ele tem uma parcela aqui em torno de 7,88% do patrimônio líquido do fundo. Também tem uma maior participação, então, assim como a HCTR, que tem ali um valor grande investido, né? Nem se compara aqui, acho que isso aqui é em torno de 10% do que está no HCTR.
Mas a gente vê que é concentrado ali o XBXO, se eu não me engano, só tem 5 cotistas. Dois deles aí é o HCTR e o VSLH, né? Provavelmente os outros fundos da Equitaris são os outros 3 cotistas do XBXO11. E aqui está o detalhamento qualitativo, além do quantitativo também, de algumas características dos CRIs da carteira do fundo. Então você pode baixar o relatório aí, fazer uma leitura mais detalhada, né, entendendo um pouquinho mais aí a carteira do fundo. O principal segmento aqui é de hotéis, tá? Então muitos aqui CRIs de financiamento de hotel, né? E muitos corporativos também, né? Muitos CRIs corporativos. Bom, isso aqui você pode baixar aí, né? Ver como é que faz as operações que o fundo faz, né? Dentro da gestão dos seus CRIs, né? Qual é o andamento ali, né? Qual é o processo de aquisição de um CRI, né? Como é que são as vendas, como é que ele é desenvolvido. Então você pode baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá ok? E é isso aí, então. Esse é o VSLH11, fundo de CRI. Então, preocupante aí os resultados abaixo, resultado de caixa abaixo da distribuição, né? Vamos ficar de olho aí para saber se o fundo vai continuar fazendo esse tipo de distribuição aí que normalmente é muito prejudicial para o caixa que acaba utilizando capital de giro do fundo, né? E outras possibilidades do fundo oferir novas receitas aí utilizando o caixa comum do fundo, né? Vamos dizer assim. Então é isso. Isso não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Tudo que eu falei aqui também foi como cotista. Eu sou cotista do VSLH11, um dos 7 fundos de CRI que eu tenho na carteira, tá bom? Então, se você também é cotista do VSLH11, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira ou se você segue comprando aí, tá bastante descontado no mercado, né? E também se inscreva aí no canal, deixe o seu like, se inscreva lá no nosso grupo do Telegram em curta distância, lá compartilhe conhecimentos também conosco e também visite a nossa área de membros lá, venha fazer parte aí, né, e receber alguns benefícios que a gente oferece aí por um preço muito barato, tá ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.